Então, essas distâncias e tempos, o tempo e a distância, principalmente no universo, é um limitador para o homem. Então, a gente não consegue, por exemplo, hoje, a gente está vivendo uma nova corrida espacial, nós temos a Artemis que passou 10 dias aí numa viagem à Lua, e nós não conseguimos, por exemplo, se hoje tiver um foguete pronto para ir para Marte, nós não conseguimos fazer hoje, porque nós dependemos de um alinhamento Marte-Terra, de tempo, porque a distância é longe, demora muito. Então nós estamos conseguindo chegar agora, de novo, né? Pela segunda vez, nós estamos conseguindo chegar a abrir a porta, que é chegar à Lua. Se a gente fazer uma analogia com a casa, né? Estamos numa casa, abrimos uma porta, que é chegar à Lua, que é o lugar mais pertinho. A gente pode ir. Ainda mais quando nós conseguimos sair da varanda, chegar no quintal, na rua. Então são distâncias muito grandes e demanda muito tempo. E esse é um grande desafio, né, Pastor Fausto? Dessas viagens espaciais. É verdade. Agora, tem um detalhe interessante em tudo isso que a gente está vendo aqui, sobre tudo isso que o Tiago acabou de comentar sobre Artemis e tudo mais. Esse avanço de certas áreas da ciência, que a gente consegue ver, inclusive nessa visão espacial, tudo isso está dentro da permissão do Senhor. A gente vai ver que tudo está sob o olhar do Senhor. Não tem nada que o homem tenha descoberto, falando agora da ciência, das ciências espaciais, não tem nada que o homem tenha descoberto que Deus não tenha permitido que ele descobrisse. E nós vamos entender isso na palavra do Senhor aqui, porque tudo está sob o olhar do Senhor. O texto em 1 Crônicas 29, 11 e 12, um texto até longo, mas ele traz um aspecto muito interessante, que ele fala assim, Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. É do Senhor, é dele, ele é dono de tudo isso. Teu é, ó Senhor, o reino e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Está escrito assim na palavra. Exaltaste sobre todos como chefe. Então, o Senhor governa. Tudo que há no céu e na terra está sob o governo do Senhor. E aí uma parte ali do verso 12, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão a força e poder. Então, quando a gente vê as evoluções, especialmente nessas áreas espaciais, que a gente vê o homem alcançar, o homem indo à Lua, enviando sondas espaciais a bilhões de anos-luz de distância e tudo mais que seja, onde está chegando e trazendo informações para nós, tudo está no controle do Senhor. O Senhor domina tudo isso. Então, há uma permissão do Senhor. Só para a gente entender aqui mais um texto aqui no Novo Testamento, Colossenses 1, versos 16 e 17, fala assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis. Então, tudo foi criado pelo Senhor. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Então, tudo existe, tudo está na posição que está, na condição que está, pelo poder do Senhor. Foi o Senhor quem criou todas as coisas. Então, vamos olhar assim, né, olhando a imensidão do universo. Se o Senhor está permitindo a Terra existir, é porque está dentro daquilo que está na economia de Deus, Ele ter permitido tudo, porque tudo pertence a Ele. Então não há dúvida quanto a isso, a palavra ela não deixa margem de dúvida que o Senhor é dono de tudo isso. E o Senhor governa tudo isso. Então vejam, fica até claro para nós entender que tantas evoluções tecnológicas como o homem conseguir viver no seu habitat, que é o planeta Terra, tudo isso está sob o controle do Senhor. Até aquilo que nós já tínhamos comentado aqui acerca da temperatura, pressão, todas as variáveis que existem dentro do planeta, está tudo sob o controle do Senhor, tudo absolutamente sob o controle do Senhor e se encaixam de forma harmônica e perfeita para a manutenção da vida. Então a gente vê que o Senhor é dono de tudo, Ele é como chefe, o texto que lemos, como chefe de tudo isso, Ele governa tudo isso. Só um ajuste muito fino, né? Não, é só corroborando o que o Fausto falou, que é interessante, né? Que quando ele cita a ciência, né? A gente pode voltar até em Daniel, que isso é um sinal hoje para nós, profético, né? Do final do tempo, daquilo que a profecia vai se cumprir, né? Porque ele fala, a ciência se multiplicará.
Então, hoje nós temos visto isso, né? Isso só é possível porque a ciência se multiplicou, né? Se os pastores aqui, vou falar os mais novos, né, lembrarem alguns desenhos, né, falavam de coisas na década de 60, 70, que hoje são possíveis para nós, né? Como falar no telefone, exatamente. Dia de hoje, Falar no telefone, né, vendo um ou outro, era uma coisa que era de desenho animado na década de 70. Hoje é possível a gente ter a realidade da tecnologia. Isso é uma evolução da ciência, né? E isso é um sinal profético daquilo que virá, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, como o pastor Fausto falou, né? E a gente vê como Deus estabeleceu essa terra, né, pastor Hélio, para que ela houvesse vida. São 122 constantes que são milimetricamente calibradas para que a vida fosse possível. Inclusive, é uma estatística disso, que a gente sabe que para isso se alinhar de forma ao acaso, é 1 em 10 elevado a 128. Para quem não é das exatas, é até difícil saber o que é 10 elevado a 128. 10 elevado a 128 é um 10 com 128 zeros do lado. Pelo princípio de Borel, por exemplo, 1 elevado a 50 já é impossível. 1 elevado a 51 é 2 vezes impossível. E aí você vai tendo como que isso pode ser o acaso. A gente vê a mão poderosa de nosso Deus, como Deus formou essa terra aqui, para que nós estivéssemos aqui, para que nós estivéssemos para glorificar o Senhor. É verdade, né? 1,51 seria 10 vezes, né? 10 vezes mais possível. 51, imagine, né? Isso aí, né? Por quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Isaías aí diz algo interessante, né? Não Isaías, né? Mas é o Espírito Santo usando Isaías, né? Vou resumir o versículo, né? É Isaías 45, 18. Diz assim, Deus formou a terra, mas a formou para que fosse habitada. Então Deus preparou todas as coisas, as constantes aí que o pastor Tiago estava dizendo, né? Vamos falar aqui um pouquinho só. Gravidade, né? Gravidade, essa força que nos atrai, nos mantém aqui, né? Ela é um valor perfeito para o nosso organismo. Se a gravidade for um pouquinho menor ou um pouquinho maior, ao longo do tempo, nosso organismo vai sofrer alguns efeitos. A nossa temperatura, um pouco maior, um pouco a mais ou acima, vai ter uma dificuldade, né? Aí não está falando, não, o homem vai ao espaço. Quando ele vai ao espaço, ele sai de um limite que Deus criou. Né? Nosso corpo biológico, ele tem as condições aqui adequadas. Quando você sobe um pouquinho a coisa que você sobe uma serra, você já sente um desconforto, né? O oxigênio já fica rarefeito, só subiu a serra. Imagine você entrar em órbita. Então, quando você está em órbita, o que acontece ali? Você perde, a primeira coisa, é o campo magnético da Terra. O campo magnético ele é uma bolha que nos protege contra a radiação cósmica que vem. Essa radiação, se ela não for filtrada ali, ela pode produzir câncer. Né? E acontece, né? O UV, por exemplo, a exposição prolongada ao sol pode produzir um câncer de pele. E você está nessa bolha de proteção que Deus nos colocou aqui. Quando você está em órbita, no espaço, então você está sem essa proteção. E até uma preocupação, né? Sempre que vai um astronauta ao espaço, tem essa preocupação de monitorar o Sol. Exato. Justamente para ele não se expor a essa exposição. Essa exposição solar que então, quanto tempo, né, o homem poderia ficar no espaço? Né? Alguns homens já ficaram alguns meses no espaço, mas todos eles, mesmo poucos dias, quando voltam à Terra, à superfície, eles têm algumas sequelas. Né? Eles chegam fracos, a musculatura, uma perda de musculatura da falta da força de gravidade. O organismo ele se modifica. Há até uma síndrome que é chamada síndrome de deficiência visual por pressão intracraniana. É uma síndrome que ocorre com os astronautas. Isso atrapalha a visão, a audição. Todo o organismo daquela pessoa é alterado. Estamos falando de pessoas que ficaram alguns dias ou meses aqui pertinho da Terra. Fazendo uma órbita curta, né? A órbita curta, uma viagem curta, de poucos dias. Né? Por quê? Saiu daquilo que Deus nos preparou. E aqui tudo está certinho. A Terra, ela gira ali um dia, 24 horas. Esse dia e noite nos dá um período de sol e um período de noite. Se mudar um pouquinho isso, põe a Terra um pouquinho mais lenta. Aí o dia vai ficar mais longo, aí a temperatura vai subir muito. Quando chegar a noite mais longa vai cair muito. Então vai ter um gradiente de temperatura muito severo. Isso vai prejudicar.
Então, tudo é perfeito. Cada constante dessa, Deus preparou para a vida do homem. Deus criou a terra para ser habitada e que possamos ter vida. Então, o homem, quando ele vai ao espaço, ele se expõe a tudo isso. E quando ele retorna, nós temos a chamada reentrada espacial. Então, essa figura aí, né, é só uma ilustração de ficção, né? É uma cápsula reentrando. Você está no espaço, você não tem ar, você não tem resistência. Então, um veículo no espaço ele consegue altíssimas velocidades. Por exemplo, um veículo que venha da Lua para reentrar na Terra, ele vem com Mach 25 por aí aproximadamente. O que é o Mach? É uma vez a velocidade do som. Então, aqui os caças, né? Os aviões de guerra mais modernos aqui voam 2, 3 Mach, é um absurdo aqui, né? A espaçonave, ela vem a 25 Mach, uma velocidade fantástica. Aí, de repente, encontra o quê? Uma superfície cheia de ar. Isso causa um atrito tremendo e uma liberação de temperatura, um ambiente térmico muito rigoroso. Né? Vai estar pegando fogo, mas não é fogo. Isso aí chama-se plasma, porque o efeito desse objeto reentrando na atmosfera, ele fica revestido desse plasma, que é uma espécie de um gás superaquecido e ionizado. Então, toda essa estrutura não for bem protegida, é o que os engenheiros chamam de escudo de proteção térmica, para resguardar o equipamento e a vida ali dentro, para garantir que a temperatura, tudo fica adequado. É o período crítico da missão espacial, é essa reentrada. Então, o homem, ao decolar, ao permanecer em órbita ou ao reentrar, ele está se expondo a grandes perigos. Por quê? Porque saiu daquilo que é o limite que Deus nos colocou. Estava aqui meditando, né, no que o pastor Hélio estava falando. Então, assim, né, como é importante a gente permanecer nos limites que Deus nos coloca, né? Isso é proteção, é vida, né? Você vê uma foto dessa, o senhor tem ideia da temperatura que deve estar aqui? Acima de 2.000 graus. É uma coisa absurda, né? Que se você analisar hoje na ciência, a 1.450 graus você tem a formação do cimento, a 1.500 você tem a fundição do ferro, né, para fazer o aço. Você está a 2.000 graus Celsius aqui, é uma temperatura que é impossível ter vida, né? E você vê assim como Deus nos guarda, né? Quando Ele cria essa atmosfera, o campo magnético, como o pastor falou, né? A gente se levar isso na vida espiritual, quanto Deus nos preserva quando a gente está dentro da igreja, quando está dentro dos limites do Espírito, quanto Deus está querendo que nós fiquemos ali para que tenhamos vida, né? E ali é a segurança para que a gente possa viver, né? Aí você vê como Deus ele cria todas as coisas e ele faz questão, como um criador, de colocar a sua assinatura em muitos aspectos, né? Como essa obra é uma obra grandiosa, numa obra normal, um quadro, o artista vai pôr só no cantinho do quadro, né? Dá para ver, mas como essa obra é grandiosa, você vai ver a assinatura de Deus em muitos lugares. Você vai ver na biologia, você vai ver na química, você vai ver na física, você vai ver na medicina, quando a gente vai e descobre o genoma, o DNA, que é algo fabuloso. Você vai ver muitos aspectos, a assinatura de Deus, que ele é só, eu sou o criador desse universo. Mas você vai ver isso também na palavra. Em muitos aspectos ele fala coisas na palavra que não eram de conhecimento do próprio escritor. Então, Moisés, por exemplo, ele fez isso com Moisés. Moisés, olha, eu estou colocando um luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Nessa época ninguém sabia que o sol era maior que a lua, todo mundo achava que era do mesmo tamanho. Mas ele, como criador, ele fala para Moisés escrever, escreve aí, eu estou colocando o maior por dia e o menor para a noite. E em Jó ele faz muito isso. Quando ele começa a conversar com Jó 38, ele fala assim, Jó, singe como homem e me responde se é que tu tens inteligência. E ele pergunta para Jó, onde você estava quando eu criava a terra? Quando eu fazia as suas bases, e essa palavra bases pode ser traduzida como leis, quando eu fazia as suas leis, quando eu colocava as suas medidas, quando eu fundava a terra, ou seja, quando Deus colocou todas as medidas que nós estamos falando, onde o homem estava? O homem nem tinha sido criado. Ele estava justamente ajustando essas medidas para que no sexto dia ele pudesse criar o homem, que é a coroa da criação. E Deus vai olhando, se os irmãos lerem depois da criação, vai olhar, isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom. Mas quando ele cria o homem, ele fala assim, agora é muito bom. Amém. Que ele criou o homem para louvor Glória a Deus.
As outras coisas glorificam o nome do Senhor? Glorificam. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de razão. Toda a criação glorifica o nome do Senhor. Mas o louvor do homem é algo diferente. Porque o louvor do homem que chega à eternidade é aquele louvor que foi de um homem que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A expressão da alma A expressão da alma remida. Glória a Deus. Então é um louvor diferente. É um louvor que é agradável ao Senhor, porque é um louvor que veio marcado pelo sangue de Jesus, por esse sangue glorioso. Né? Bem, Mas, Fausto, eu queria que estamos chegando já ao final desse programa e eu queria que você trouxesse as considerações finais acerca desse episódio. Amém. Nós podemos ver aqui que o Senhor, ele reina de uma forma muito soberana e completa sobre toda a criação. Nós estamos falando de uma criação que hoje a ciência e a tecnologia têm permitido a gente compreender a vastidão do universo. Eu não vou nem dizer exatamente as dimensões, porque já foi até falado aqui, porque medir, essas medidas, elas fogem até um pouco daquilo que para nós se torna racional do nosso dia a dia. Mas a vastidão do universo. E ele é soberano sobre tudo isso. O Senhor governa tudo isso. Nada escapa ao olhar do Senhor. Não tem uma estrela colidindo com outra, um planeta que está girando numa órbita. Não, tudo tem perfeição. Já foi falado aqui sobre as variáveis na Terra, né? Então, tudo com perfeição. Só é possível ter vida na Terra porque o Senhor criou tudo com perfeição. Então, meus irmãos, nada escapa ao controle do Senhor. E podemos dizer aqui, nada é difícil para esse Deus que criou tudo isso. Não tem nada difícil ou impossível para o Senhor. E conforme foi mencionado aqui, né, o Senhor deixou limites para a vida do homem. E o Senhor apresenta para nós, de uma forma espiritual, também limites dentro daquilo que o Espírito Santo está gerando na nossa vida. Então, aquilo que o Espírito Santo gera, aquilo que o Espírito Santo nos apresenta como forma de vida na palavra, são limites que nós precisamos viver dentro deles para que haja garantia de vida. É isso que nós temos aprendido hoje aqui com essa vastidão, dessa dimensão da criação, de toda a criação do Senhor, que nós vemos aqui. Não tem limite para esse Deus. Se tem algo que para você parece difícil, clame a esse Deus, porque para ele não tem nada difícil. Não. Glória a Jesus. Maravilha, né? Queria agradecer aos irmãos, pastor Felipe, está conosco. muito obrigado também, Tiago, pelo convite, né? Uma alegria estar aqui com os irmãos, assim, tão conhecimento aqui, né? E também deixar um abraço aqui aos irmãos, né, de Pernambuco, lá da igreja também. É isso aí. Paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor Ed. Senhor, já que abriu o precedente, né? Um abraço para nossos irmãos de Natal. Natal. Pai do Senhor, pastor. Acho que o senhor vai falar de São José dos Campos. Já quebraram o protocolo, né? Então deixa eu também falar, né? Pai do Senhor Jesus a todos, obrigado pela oportunidade e deixar também uma saudação com a paz do Senhor Jesus especial para os nossos telespectadores e também para os irmãos lá das igrejas nossas ali na região do Vale do Paraíba, especialmente São José dos Campos. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final desse programa. Podemos falar aqui muito tempo, porque esse Deus é maravilhoso e é tão bom nós conhecermos esse Deus que é maravilhoso. Amém. Né? Glória a Deus. Você que está nos assistindo, procure orar e buscar esse Deus, porque esse Deus é grandioso. Mas ao mesmo tempo que ele é grandioso, ele está ao nosso lado para nos dar vitória, para nos sustentar. E assim o Senhor vai nos conduzindo à vida eterna. Quero deixar aqui aos irmãos a paz do Senhor Jesus. Amém.